Olá, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Sexta-feira, 10 de fevereiro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. O brasileiro está consumindo mais anti-inflamatórios. Sistema biométrico, usado na hora de votar e uma forma de tornar o processo mais seguro. E ainda, as notícias do mundo. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O brasileiro passou a consumir mais anti-inflamatórios. Um levantamento do Ministério da Saúde constatou que, no ano passado, houve um aumento de 20% na venda desse medicamento. O motivo seria a exigência de receita médica para comprar antibióticos. Os médicos alertam: tomar remédio sem receita pode mascarar uma doença mais grave e comprometer o tratamento. Mas nem todo mundo se preocupa com o aviso. Imagina se eu for toda vez ao médico. Primeiro que não tem médico para isso tudo, né? Você não fica com medo de tomar um remédio sem ter a receita e fazer mal? Claro que sim, mas o mundo que eu vivo é esse. Para diminuir a automedicação, em 2010, a Anvisa determinou que na compra de antibiótico, a farmácia ficaria com uma das vias da receita médica. A venda de antibiótico diminuiu. Em compensação, a de anti-inflamatórios, que não exige a apresentação de receita, aumentou. No ano passado, a venda de anti-inflamatórios chegou a quase R$1,5 bilhão de reais, um aumento de 20% em relação a 2010. Só que quem toma anti-inflamatórios sem consultar o médico corre sérios riscos. Os anti-inflamatórios têm uma série de efeitos colaterais, entre eles piora dos níveis de pressão arterial, piora da descompensação de doenças crônicas como diabetes mellitus, como hipertensão arterial, e isso destacadamente na população idosa. O medicamento é a principal causa de intoxicação no país. Analgésicos, tranquilizantes, antidepressivos e anti-inflamatórios estão no topo da lista. Além disso, a automedicação pode fazer com que o organismo fique resistente a determinadas fórmulas. O último levantamento do Ministério da Saúde mostrou que em 30% dos pacientes, os medicamentos não faziam efeito. A causa seria o uso incorreto de substâncias ao longo da vida. O medicamento tem que ser o único profissional da saúde que está habilitado a prescrever seria o médico. O sistema biométrico, que utiliza, por exemplo, a impressão digital para identificar pessoas, é usado em diversos setores. Em Minas Gerais, ele é obrigatório para confirmar a presença dos alunos em autoescolas e na identificação dos pacientes de um plano de saúde. O sistema também já é usado na hora de votar, uma forma de tornar o processo mais seguro. Há 4 anos, o sistema de identificação por biometria se tornou obrigatório em todos os centros de formação de condutores. Antes e depois de cada aula, inclusive de legislação de trânsito, diretor, instrutor e aluno têm que comprovar a presença por meio das digitais. As informações são enviadas em tempo real para o Detran. A tecnologia ajudou a combater as fraudes de candidatos que faziam a prova de legislação sem assistir às aulas. É uma prova que você tem que realmente você está fazendo o curso. Na Assembleia Legislativa de Minas, os deputados começaram os trabalhos de 2012 com a obrigação de registrar presença por meio da biometria. Votações, presença no plenário e nas comissões, só com impressão digital. A biometria também é utilizada por um plano de saúde da capital em mais de 2.000 consultórios, clínicas e hospitais. A tecnologia atinge mais de 1 milhão de clientes do plano. Para o médico, é a desburocratização do atendimento. E desburocratizando, sobra mais tempo para uma melhor relação, conversar com o paciente, atender mais demoradamente o paciente. O sistema biométrico também já foi utilizado nas eleições de 2008 e 2010 em algumas cidades brasileiras. O processo do TRE em Minas começou em setembro do ano passado. Para 2012, o tribunal espera cadastrar cerca de 300 mil eleitores em 21 municípios do interior do estado. Segundo o diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE, Maurício Melo, a identificação do eleitor pela biometria reduz por completo a possibilidade de fraude. Ele vem complementar um processo
que se iniciou com a urna eletrônica em 96. Então, ele é a última etapa de segurança do processo, né? Se começou com a apuração, a totalização e agora na identificação do eleitor. Você garantir que o eleitor que comparece para votar é o eleitor que está cadastrado e habilitado para votar naquele local de votação, né? Veja agora as notícias do mundo. Já são quase 2 semanas de muito frio na Europa. No extremo oriente da Rússia, os termômetros chegam a registrar menos 50 graus Celsius. Na Suíça, as baixas temperaturas resultaram em uma espessa camada de gelo nas margens do Lago de Genebra. Desde o início deste período congelante, mais de 400 pessoas morreram na Europa por causas relacionadas ao frio. Outras milhares ficaram isoladas pela neve por todo o continente. Países árabes e europeus anunciaram esta semana a retirada de seus embaixadores da Síria. Os Estados Unidos foram mais longe e decidiram fechar sua embaixada no país. O protesto internacional é contra a violência na Síria, onde forças do governo vêm bombardeando focos da oposição, que pede a renúncia do presidente Bashar al-Assad. Um novo aplicativo para celular impede que o motorista escreva mensagem de texto ou envie e-mail enquanto estiver dirigindo. O dispositivo funciona ao detectar a velocidade de deslocamento. Se for maior do que 24 km por hora, ele entra em ação para ajudar a garantir a segurança. Nos Estados Unidos, a novidade já caiu no gosto de muitos pais, que instalam os aplicativos nos celulares dos filhos que estão começando a dirigir agora. Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Goiás. Em São Paulo, a Fundação Dorina Nowill para Cegos produziu 10 livros infantis em braille, letra ampliada e ilustrações em relevo. São mais de 35 mil exemplares distribuídos para 5 mil bibliotecas, escolas e organizações de todo o país. Ainda este ano, serão lançadas novas tiragens dos livros com o recurso da audiodescrição. A evolução do design gráfico brasileiro e parte da própria história do país, contadas de uma maneira diferente. É o que propõe uma exposição no Rio de Janeiro, que reúne centenas de rótulos de cachaça. Uma viagem pelo universo da cachaça contada pelos rótulos de garrafas de várias regiões do Brasil. São 400 rótulos diferentes, produzidos desde a década de 40 do século passado até os dias de hoje. A ideia de montar a exposição foi do colecionador Egeu Laus. Entre os destaques da mostra estão rótulos homenageando São Jorge, o músico Pixinguinha e a conquista da primeira Copa do Mundo em 1958. A gente tem mais de 40 mil produtores de cachaça, não existe nenhuma bebida no mundo que tenha essa diversidade, mas elas contam todos os momentos da história do Brasil. Copa do Mundo, Grande Guerra, tudo isso está retratado. Então é uma maneira também da gente conhecer a história através dos rótulos. Os rótulos também são bem-humorados e brincam com os efeitos da cachaça. Para não perder consumidores, a mesma marca mineira criou 2 rótulos diferentes. Um tem o escudo do Atlético Mineiro e o outro do Cruzeiro. As mulheres também estão presentes nos rótulos que fazem referência ainda ao mundo rural e à cultura indígena. Desenhos e estilos diferentes embalam as garrafas. Você tem do pontilhismo ao expressionismo, você tem a pop art, você tem o psicodelismo, você tem, enfim, todas as correntes e técnicas artísticas estão representadas nos rótulos nesses 100 anos de história do rótulo de cachaça brasileira. A exposição fica no Rio até o fim de fevereiro e depois segue para outros estados do país. Na viagem, o colecionador já pensa em conseguir novos rótulos. O Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Assista agora ao Repórter Brasil. Bom dia e um bom fim de semana.